Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, soberano, Criador dos céus e da terra. Deus, nós estamos aqui diante de Ti, na Tua casa, Senhor, juntamente com os irmãos, em oração. Deus, a Tua palavra diz que tudo que for ligado aqui na terra, o Senhor ligará nos céus. Pai, no nome de Jesus, nós Te pedimos que todo principado, toda potestade que queira assolar a cidade de Coroatá, que queira impedir o Teu reino de crescer, de multiplicar, nessa hora seja desfeito, seja quebrado, em nome de Jesus. Pai, nós Te pedimos que o Senhor venha ao nosso meio, manifeste o Teu poder no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, pois nós acreditamos nisso, Pai. Pai, vem sobre nossas vidas com cura, com libertação. Aquele coração que precisa converter, que precisa nascer de novo, Senhor, que por algum motivo ele se encontra preso, embaraçado em alguma coisa. Pode ser que eu não saiba, mas Tu sabe de todas as coisas. Nós Te pedimos nessa hora, neste momento, liberte essa pessoa agora no nome de Jesus. Pai, nós entregamos a cada autoridade desta cidade. Que o Senhor venha dar sabedoria para tomar as decisões. Que o Teu Espírito Santo venha incomodar a cada um deles para fazer aquilo que é reto, aquilo que é agradável à Tua vontade. Em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Que se não fosse o Senhor, a Tua casa, se não fosse o Teu sangue, o que seríamos de nós? Por isso nós Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pois muito de nós aqui, Senhor, Te pedimos e temos vontade de ir mais e mais, de Te conhecer e receber a Tua sabedoria, a Tua graça, a Tua autoridade, Deus, para sermos boca Tua aqui na terra, para que o Senhor venha nos possuir, venha nos encher da Tua graça, para que as pessoas que nos cercam, as pessoas que convivem com a gente, venham sentir não a nossa presença, mas a Tua glória sobre nossas vidas. E que a Tua glória, Senhor, seja manifestada também neste lugar. Em nome de Jesus. Senhor, dê ordem aos Teus anjos que venham para cá, fazer uma limpeza espiritual neste lugar, para que esse lugar fique cheiroso, fique limpo, não que ele esteja sujo, mas que ele esteja mais agradável à Tua presença. Em nome de Jesus. E que o inimigo não tenha acesso a esse lugar. E se esse lugar tiver algum inimigo tentando acessar, Senhor, queima ele, Senhor. Leva ele para longe daqui. Todo olho, toda presença, todo ouvido contrário à Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei nada.
tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Santo dos santos em outro lugar não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, glória de Deus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é lindo, Jesus. Aleluia. Você é bem-vinda aqui. Toma o teu trono, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Toma o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, Que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, enche esse vem me incendiar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei
Quero te amar mais, Senhor. 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 Nenhum sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, nenhuma dor, nenhuma luta, nada se compara com a glória que o Senhor nos revelará, com a glória que o Senhor nos mostrará naquele dia em que Ele virá nos buscar e nós iremos morar nos lugares em que Ele preparou para cada um de nós. Nós devemos somente amar o Senhor a cada dia, amar o Senhor, amar a Sua palavra. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Erga a sua voz, cante mais alto isso. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Erga as suas mãos e ame ao Senhor com as suas palmas. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Amados, há uns dias eu estava lendo a Bíblia e eu estava muito incomodado. Eu cheguei até uma vez conversar com o Mike sobre isso e eu tinha algo que eu queria saber, uma diferença sobre 3 povos que, quando na verdade era um povo apenas. E no decorrer que eu fui pesquisando e fui descobrindo que o próprio Deus foi mudando o nome daquele povo. E isso me chamou tanta atenção, eu até ministrei isso lá no residencial. E eu queria passar isso para a igreja. A diferença de Hebreus, a diferença de Israel e a diferença de Judá. Qual a diferença desses 3 povos? A Bíblia começa falando sobre um povo que é descendência de Sem. Vamos acompanhar, vamos abrir a nossa Bíblia. Quero falar sobre outra coisa, mas eu quero passar isso para a igreja. Minha mulher olhou para mim e disse: Marcelo, isso é coisa de escola dominical. Amém, eu concordo também. Mas tudo aquilo que é ministrado, se você for de Deus, como a Bíblia diz que o povo de Deus ouve a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 10. Hoje você vai aprender a diferença. Muitas vezes nós chamamos os hebreus, aí muitas vezes nós chamamos Israel, os filhos de Israel, aí depois nós falamos Judá. Então nós vamos aprender essa diferença. Hoje você vai sair daqui sabendo qual a diferença, o que aconteceu. Amém? Diz assim, livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 21. Diz assim, amém? A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Amém, amados? Então nós aprendemos que no capítulo 10, versículo 21, nasce Eber. Eber é o pai dos hebreus. Aqui é uma aula. Daqui nasce o povo hebreu, a descendência de Sé. Então, caminhando na Bíblia, mais para frente, o povo hebreus tem o nome ali mudado para Israel. Como, Marcelo? Onde isso? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. É muito conhecida essa história. Vocês lembram da história de Jacó? Capítulo 32, versículo 28. A história de Jacó. Olha o que ele diz. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus, e com os homens prevaleceste. Ou seja,
Daqui, Deus muda o nome de Hebreus para Israel, ou filhos de Israel. Mas ainda tem um terceiro nome, chamado Judá. Amados, é o mesmo povo. Então vamos para o terceiro nome, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 12. Amém? Olha o que ele diz. Assim, ele já não chamou mais o povo de Hebreu, já chamou o povo de Israel. Olha o que ele diz. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Versículo seguinte, o 20. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Somente quem? A tribo de Judá. Daqui Deus já muda o nome de Israel para Judá. Mas sabe o que nós aprendemos com isso, amado? Por causa de murmuração, por causa de desobediência, tem nos impedido de receber muitas coisas da parte do Senhor. Por causa de murmuração com aquele povo lá do deserto, uma grande quantidade, alguns dizem 3 milhões de pessoas, outros dizem menos, aquele povo pereceu no deserto. Amado, a minha e a sua murmuração nos impede, nos distancia de receber aquilo que já está preparado para nos entregar. Amém, amados? Então eu queria que você entendesse sobre isso. A diferença de Hebreus para Israel e para Judá. Hoje você entende. Se alguém perguntar, cara, eu vejo falar em Israel, eu vejo falar em Judá, eu vejo falar em Hebreus, mas qual é a diferença? Nasce um povo. No decorrer da caminhada, o Senhor muda o nome do povo. E mais adiante, por causa de uma rebeldia, Deus muda de novo o nome do povo. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, era no livro de João. João capítulo 3, uma passagem muito conhecida. Todos conhecem a história de Nicodemos. Glória a Deus, muito conhecida. Amém, amados? Olha o que a Bíblia diz. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Se você prestar atenção, percebe-se que o texto já começa colocando Nicodemos lá no alto, colocando ele como um dos principais, alguém lá de cima, uma das maiores personalidades daquele lugar, daquela época, uma autoridade. Ele continua dizendo: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, amados?
O texto começa colocando Nicodemos já lá como realmente ele é, como um dos principais dos fariseus. Ele era um príncipe, uma autoridade, um professor de faculdade, um mestre, alguém em que aquele povo se orgulhava, alguém que passava e era tido como um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, nas quais as mães iam ter muito orgulho se porventura sua filha viesse ter um esposo como aquele homem. Era uma pessoa que vestia umas vestes diferentes, usava um traço na testa que, se eu não me engano, se chamava filactério. Era um homem bem requisitado. Ele fazia parte de um sinédrio. Nós entendemos que para fazer parte de um sinédrio é preciso ter alguns requisitos. É preciso ter alguns requisitos. Eu fui pesquisar. E pesquisando esses requisitos, eu sublinhei uns 5 para a gente ter uma noção de quem era Nicodemos. Eu fui entender que para fazer parte do sinédrio teria que ter mais de 40 anos. Eu fui pesquisar e encontrei que para fazer parte do sinédrio ele precisava ter uma boa reputação. Ele precisava ser alguém conhecido por boas obras, por caráter, por alguém que não devia nada a ninguém, alguém que honrava o que falava, alguém que era reto, íntegro, pelo menos diante dos homens. Eu fui entender que ele precisava conhecer a ciência, ele precisava conhecer a matemática. Eu fui pesquisar e encontrei também que ele precisava conhecer o Torá. Eu não sabia nem o que era Torá. Fui pesquisar e descobri que significa o Pentateuco. Para quem não conhece, amados, Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós chamamos ele de Pentateuco. E muitos outros requisitos. Mas Nicodemos, a Bíblia diz que ele foi uma noite ter com Jesus. Muitos pregadores dizem que ele foi ter de noite, porque ele talvez seria envergonhado se fosse encontrado. Um homem com aquela reputação, daquele naipe, se encontrar com Jesus e ouvir os conselhos de Jesus. Imagine aí, as pessoas procurando algo para pegar Jesus e encontrar-se naquele momento Nicodemos lá de noite. Alguns falam que não, ele talvez tinha agenda cheia, tinha muitos afazeres no sinédrio, era um homem muito requisitado, muito ocupado, que fazia muitas visitas, era um homem que evangelizava. Por que não? Amados, a Bíblia cita o nome de Nicodemos 3 vezes. E eu fui pesquisar essas 3 vezes. E foi pesquisando essas 3 vezes que me fez pensar que Nicodemos também poderia ser um discípulo de Jesus. Porque Arimateia também, a Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus. Meio que ocultamente, meio que secretamente, com receio do povo naquela época. Nós vamos ver isso, nós vamos lá para o versículo para ver. Então creio eu que Nicodemos foi à noite ter com Jesus. Não só por isso, mas por muitos mais motivos. Amados, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos surpreendidos, nós somos constrangidos. Porque o Senhor, Ele nos constrange. O amor dEle é algo sobrenatural, é algo muito forte. Então imagino eu que Nicodemos, ele foi de noite ter com Jesus, porque ele não queria correr riscos. Ele não queria se dar o luxo de ver a sua reputação, que foi criada ao longo dos anos, um homem ser visto e observado, um homem que era exemplo de, da noite podia perder tudo aquilo.
Então Nicodemos foi de noite ter com Jesus, e Jesus olhou para ele, e ele chegou e disse: olha, bem sei que és da parte do Senhor, porque se não fores, não fazes tantos milagres. E Jesus, olhando para ele, disse: olha, importa-vos nascer de novo. Amado, ser crente na igreja é fácil. Ser crente no meio dos crentes é fácil. Eu quero ver você ser crente na sua casa, é no seu trabalho. É quando você está só e o inimigo joga uma seta, o inimigo arma um laço e você sabe que é errado. Então Jesus disse para ele: importa-vos nascer de novo. Amados, o que é nascer de novo? O que é nascer de novo? O que é esse novo nascimento para um homem que era conhecido como o cara, para um homem que era conhecido como o principal, o mestre, o professor de faculdade? Imagino eu que se alguém chegava: me explica isso aqui. Aí o mestre disse assim: olha, procura Nicodemos, que Nicodemos é o cara, ele conhece toda a Bíblia, ele é conhecedor de Gênesis, Apocalipse, e o que você for perguntar para Nicodemos, ele vai ter a resposta, porque ele é conhecedor. Mas quando ele foi ter o encontro com Jesus, Jesus disse para ele que importava ele nascer de novo. E muitas vezes essa pergunta soa nos nossos ouvidos, na nossa mente: o que é nascer de novo? O que é nascer da água e do Espírito? Nós precisamos nascer de novo para nós mesmos, mudar as nossas atitudes. A Bíblia diz assim: ei, aquele que minta, não minta mais. Enterre o velho homem. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas novas. Mas você tem a decisão de nascer de novo, de fazer o novo, de dizer não, de dizer: eu rejeito esse pecado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por todo lugar. Você pode ser crente aqui, você pode ser crente no meio dos crentes, mas lá no seu trabalho, lá naquele lugar mais remoto, com pessoas que não são crentes, ou lá quando você estiver sozinho, o Senhor também vai estar lá, te observando. Mas eu queria dar continuidade no texto. Eu queria pular para o versículo 9, onde Nicodemos pergunta: por que suceder isto? E Jesus responde: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Deus estava falando que Nicodemos não estava crendo nas coisas da terra, e que com certeza ele não ia acreditar nas espirituais. Que se fala no versículo 12, ele diz assim: se tratando das coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar as espirituais? Amados, eu creio que Nicodemos também era um discípulo de Jesus, por causa das suas atitudes lá no capítulos adiante. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 7. Olha o que acontece. Olha o que me faz crer sobre Nicodemos. Capítulo 7, versículo 45. Quando os guardas tiveram aquela ordem de prender Jesus, olha o que acontece. João 7, versículo 45 adiante, ele diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam-lhe ele: jamais alguém falou como este homem. Amados, eles voltaram entusiasmados. Eles voltaram de uma forma
impressionada com o que Jesus tinha falado para eles. Continuando o texto, eles replicaram-lhes, pois os fariseus: será também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a este peble, que nada sabe da lei, é maldita. Então, a segunda vez que Nicodemos aparece na Bíblia, olha para quê? Versículo 50, Nicodemos, um deles, e ele diz que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Essa é a segunda vez que Nicodemos aparece na Bíblia. Então nós já vemos Jesus já intercedendo, aliás, Nicodemos intercedendo por Jesus. Já uma terceira vez que Nicodemos aparece na Bíblia, abra aí em João 19:39. Para quem não sabe, é ali quando Arimateia aparece pedindo o corpo de Jesus. Mas eu vou ler o 38 antes. João 19, versículo 38. Olha só, meus amados. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que secretamente, ocultamente, era discípulo de Jesus, com receio do povo saber, descobrir. E aí no versículo 19 ele diz assim: e também Nicodemos. Essa é a terceira e última vez que Nicodemos aparece na Bíblia. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Amados, ele foi com José de Arimateia tirar o corpo de Jesus. Mas o que impressiona é que ele foi ter antes da noite com Jesus. Alguns pregadores dizem que ele foi por receio, ou foi secretamente, ou foi para não ser visto. Mas na segunda aparição dele na Bíblia diz que ele estava intercedendo. Por acaso é assim a nossa lei? Por acaso nós julgamos alguém sem antes perguntar o que ele fez? É assim a nossa lei? E numa terceira aparição ele já está lá levando algo que me faz acreditar também que Nicodemos, ele tinha condições. Ele tinha condições. Era um homem próspero. Porque ele levava, amados, eu fui pesquisar, é quase 1 quilo de líquido aromático. É muito, porque naquela época o perfume era algo caríssimo. Era algo de muito valor. Então a Bíblia diz que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. E depois a Bíblia diz que Nicodemos estava intercedendo por Jesus. E depois a Bíblia diz que Nicodemos, ao tirar o corpo de Jesus, Nicodemos estava lá marcando presença para lavar o corpo de Jesus, levando ali líquidos aromatizantes, coisas caríssimas. Isso me faz entender que Nicodemos poderia ser também, não vou afirmar, um discípulo de Jesus. Alguém que acreditava naquilo que Jesus falava, naquilo que Jesus fazia. Amados, nós precisamos nascer de novo, a cada dia, a cada momento. Nós precisamos viver como Jesus vivia, como se fosse o Senhor. Pai, se fosse o Senhor, qual a decisão o Senhor tomaria?
nesta hora, se fosse Jesus, como o Senhor reagiria? Como o Senhor se comportaria? Muitas vezes eu oro assim. A gente nem sempre ganha. Às vezes a gente perde. Nós precisamos vigiar. E quando diz, ei, vigia, não é para vigiar a vida do próximo não, meu amado. É a nossa mesmo. Então nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos realmente nascer de novo para ter a oportunidade de estar no reino de Deus. Amém, amados? Que Deus nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos incomodando. Senhor, eu tenho algo que realmente eu luto, mas todos os dias ou toda semana eu erro nesse mesmo erro. Peça para o Senhor lhe ajudar a não errar mais onde você errou ontem, a mudar, a ter uma transformação de vida. O Senhor pode fazer isso por você. Há coisas espirituais que nós só venceremos com armas espirituais. E se você não entender isso, você não vai ser liberto. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eis a tua palavra. Pai, nos ensina, nos incomoda a cada dia, Deus, de buscar, a viver a tua palavra, a fazer a tua forma, a tua maneira. Nos ensina a sermos obedientes à tua palavra. Pai, enche-nos com a tua presença, que o teu Espírito Santo nos possua, que nós não venhamos ter tempo, Deus, para as coisas do mundo, mas para observar pessoas que ainda não te conhecem, que precisam de uma palavra, que precisam de uma libertação. E nós entendemos que essas pessoas, elas convivem conosco todos os dias. E eu entendo aqui que há pessoas aqui que passam por pessoas e o Senhor incomoda, fala do meu amor para ela. E muitas vezes essa pessoa, ela não fala, mas sai triste por não ter falado. Pai, nos encoraja nessa noite. Que nós venhamos sair daqui, Deus, cheio de coragem, cheio de ânimo, para anunciar a verdade, a volta de Jesus e dizer que é possível sim uma mudança. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu amor. Deus nos ensina a ser varão perfeito. Nos incomoda a cada dia te buscar, a estar sendo transformado, Senhor, pelo poder da tua palavra. Como diz, como a luz da aurora vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Senhor, nós entendemos que nós não somos nada, nós não temos nada, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi o Senhor que nos proveu. Então nós somos apenas administradores, porque amanhã o Senhor pode entregar a outro. Pai, no nome de Jesus, vem sobre o teu povo, vem sobre a tua igreja, Senhor, nos fazendo entender que é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, e que se nós não andarmos no teu caminho, nós não estamos andando na verdade. Em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia.